Bom, agora a gente começa a abordar o primeiro fator que determina na entrega do fármaco. Bom, quando nós comentamos do medicamento que foi absorvido, esse medicamento, uma vez absorvido, ele chegou então na corrente sanguínea. Bom, chegando na corrente sanguínea, esse medicamento ele pode ficar de duas formas. Quais são essas formas? Esse medicamento, ele pode estar na forma livre, tá? Quando eu falo que ele está na forma livre, ele está solubilizado, ele está dissolvido ali no plasma, sem estar ligado a nada, e ele pode estar na forma ligado. Quando eu falo ligado, esse fármaco ele caiu na corrente sanguínea e ele vai se ligar a proteínas carreadoras, que são proteínas que já estão disponíveis na nossa corrente sanguínea. E daí haverá a formação de um complexo droga-proteína, onde isso vai impedir com que o fármaco deixe a corrente sanguínea. Então, quando o fármaco ele se encontra na forma ligada à proteína, esse fármaco ele tende a ficar presente na corrente sanguínea, ou seja, ele fica ali armazenado, ele fica como se fosse uma fração de reserva. Bom, então aqui ficou escrito, tá? A parte livre, ela é distribuída na corrente sanguínea, ela é capaz de atravessar o endotélio vascular e atingir o compartimento extravascular, enquanto que a parte ligada, ela é uma fração de reserva que vai sendo convertida em parte livre. Então, a relação terapêutica entre a parte livre e a parte ligada, ela influencia diretamente na ação farmacológica desse fármaco. Quanto mais fármaco ligado, o efeito dessa medicação, ele acontece de forma mais lenta. Acontecendo de forma mais lenta, vamos pensar que a posologia, ela vai ser mais longa. O horário de administração entre as doses, ela vai ser mais longo. Por exemplo, de 12 em 12 horas. Eu coloquei um exemplo aqui da fenilbutazona, que é uma medicação que tem alto grau de ligação com proteína. 95% da fenilbutazona que chega na corrente sanguínea, ela vai ficar na forma ligada. E, enquanto isso, 5% fica na forma livre, que é a quantidade de fármaco que vai ser utilizado para fazer o efeito farmacológico. Então, são esses 5% que consegue atravessar o endotélio vascular e chegar até os tecidos. Mas como que as proteínas se ligam aos fármacos? Por quê, né? Primeiro, para que uma proteína se ligue, ela precisa ter afinidade entre droga e proteína plasmática. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que só haverá ligação se a droga apresentar afinidade pelas proteínas plasmáticas. Essa ligação também vai ser dependente da quantidade sanguínea de droga. Quanto mais droga tiver na corrente sanguínea, maior é o grau de ligação. Quando essa droga vai sendo consumida, automaticamente os fármacos eles vão se desligando para sair também da corrente sanguínea e chegar até os tecidos. E é dependente também da concentração das proteínas sanguíneas. Então, quando o paciente ele tem uma quantidade normal de proteína, o fármaco ele consegue se ligar e fazer seu efeito normalmente. Entretanto, em alguma circunstância, o paciente pode apresentar o excesso ou a falta dessas proteínas plasmáticas, o que irá alterar diretamente o efeito da medicação. Por exemplo, se o paciente tem falta da proteína plasmática, haverá muito fármaco na sua forma livre e dessa forma chegará muito fármaco até os tecidos, podendo ocasionar efeitos tóxicos ao paciente. Quais são as proteínas ligadoras de fármaco? As proteínas ligadoras de fármaco serão as lipoproteínas, a alfa-1-glicoproteína ácida, os eritrócitos e a albumina.
sendo então a albumina a principal proteína carreadora de fármaco, tá? Essas ligações, uma vez que elas ocorreram dentro da corrente sanguínea, elas são reversíveis e, como nós já comentamos, elas acontecem por afinidade. Entretanto, vamos pensar que é nessa etapa farmacocinética que pode acontecer uma interação medicamentosa muito importante, a qual nós chamamos de competição farmacológica. E na competição farmacológica, nós podemos chegar a ter níveis tóxicos de determinado fármaco, podendo então levar a efeitos intensos nesse paciente. Essa competição, ela irá existir quando o paciente administrar 2 medicamentos simultaneamente, onde ambos os fármacos apresentarem alto grau de ligação pelas proteínas plasmáticas. Sempre que houver a utilização de fármacos que têm alto grau de ligação simultaneamente, é claro que um deles vai ter uma afinidade um pouquinho maior. E o que apresentar uma afinidade maior provavelmente vai deslocar o fármaco que tem um grau menor. Aí eu coloquei um exemplo para vocês de um paciente, tá? Diabético, que ele utiliza a tolbutamina, que é um agente hipoglicêmico. Esse paciente, ele precisou administrar a fenilbutazona. Só que a fenilbutazona, ela também tem alto grau de ligação por proteína em 95%. E além de ter alto grau de proteína, a afinidade dela é maior. Isso faz com que ela desloque a tolbutamina e o paciente passa a ter um efeito hipoglicêmico mais intenso. E daí ele pode ter hipoglicemia. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar claramente esse efeito. Então, nós colocamos aqui na figura A, vocês conseguem observar que o paciente ele utiliza apenas um fármaco, que é representado aqui em amarelo dentro da corrente sanguínea, e esse fármaco ele consegue se ligar às proteínas plasmáticas que estão destacadas em azul. Só que ele tem alto grau de ligação, então muito fármaco está na forma ligada e apenas o que está na forma livre consegue atravessar o endotélio vascular e chegar até os tecidos, tá? Então, o livre, ele sai. Quando o paciente utiliza 2 fármacos, nessa imagem B agora, e esses 2 fármacos, eles são transportados pela mesma proteína, o que vai acontecer? O fármaco que tem maior afinidade, ele vai se ligar. Então, nesse caso, vamos voltar no exemplo anterior, vamos pensar que fosse a fenilbutazona. Ela entrou, se ligou à proteína, então a fenilbutazona seria o fármacozinho em verde, e desligou os fármacos que o paciente já tomava, no caso, a tolbutamina. O que vai acontecer? O paciente passa a ter mais tolbutamina na forma livre. Isso ocasiona uma liberação maior de fármaco da corrente sanguínea. Consequentemente, o paciente passa a ter um efeito aumentado da medicação. Ele passa a ter efeitos tóxicos. Por isso que é muito importante conhecer o grau de ligação dos fármacos com as proteínas.